Bravo Agnelli, bravo Allegri, bravo, bonita prestazione, bravo Agnelli, o presidente que construiu o estádio da Juventus, o presidente que revolucionou a Juventus. Não, torcedor, não, tifoso. O Agnelli não construiu o estádio da Juventus. Para quem não sabe, quando ele assumiu a presidência da Juventus, no mandato, na gestão dele, ali sim foi feito o estádio da Juventus, porque ele herdou a obra, ele herdou a situação já colocada. Agradeçam a tríade, agradeçam ao Bétega, agradeçam ao Modi, agradeço ao Giraldo. Eles batalharam para ter o estádio. Para quem não sabe, antes de começar o vídeo, bem tornado tifoso bianconero, torcedor da Juventus de Turim, esse é o Finestra Bianconera, num dia terrível, numa quarta-feira de despedida da Champions. Isso não é desacreditar, isso não é entregar. A gente jamais entrega a malha, a gente jamais fala fino alla fine. Mas essa Juventus não tem alma, essa Juventus não representa a história gloriosa dessa camisa. Fizeram história hoje. Eu não tô louco não. Hoje bravo. Fizeram história, é a primeira vez na história da Juve, torcedor, se você não sabe, que a Juventus perde 2 partidas seguidas no início de uma Liga dos Campeões, ou a antiga Copa Campione, que era a Copa dos Campeões. Não importa, é o mesmo torneio, só mudou o nome e aumentou a participação dos clubes. Primeira vez na história, a dobradinha, Agnelli, Allegri conseguem fazer a camisa pesada da Juventus perder 2 partidas seguidas no início de Liga dos Campeões. E corre o sério risco de não ir nem para a Europa League. Senão eu podia ser sarcástico aqui e colocar de fundo a musiquinha da Europa League para vocês já se ambientarem com isso, que não seria nenhuma vergonha pelo estado atual da Juventus. Para quem não sabe, a Europa League é a antiga Copa da UEFA, aquela que o Roberto Baggio levantou em 93. Não seria vergonhoso? O Chelsea, antes de ganhar a Champions, há 2 anos atrás, ganhou a primeira Europa League com o Sarri. Por falar em Sarri, longe de defender esse cara que nunca devia ter pisado na Juventus, mas o senhor Agnelli, para demitir o Sarri, foi um piscar de olhos. Para demitir o Pirlo, foi um piscar de olhos. E agora, para demitir o treinador que falou que a partida da Vincere, a partida de vencer era hoje contra o Benfica. Antes, na véspera da partida contra o Paris Saint-Germain, ele disse que a partida da Vincere era a partida contra o Benfica. E agora, pós-jogo, ele fala sempre o mesmo roteiro. Jogamos bem 20 minutos, A partida não tem 20 minutos. Não tem 20 minutos. E ontem o Alexandro na conferência Stampa falou o quê? Que sim, que absolutamente era uma partida hoje decisiva. Falou 2 vezes, assistam aí, procuram no YouTube, conferência Stampa, vigília da partida contra o Benfica. 2 vezes o Danilo falou que era sim uma partida decisiva. Pro Allegri não era decisivo. Então, se não era decisivo, para que a gente vai ficar preocupado ou nervoso? Para ele não era decisiva a partida de hoje, né? Era uma partida importante, mas não decisiva. Outra coisa, separar, né? Hoje o time foi horrível, mas eu gostei do Milik, que vem provando ser um jogador que as poucas bolas que chegam para ele, ele faz, ele guarda. Ele tem feito gols, né? Tem feito mais gols que o Vlahovic, inclusive. O Perin hoje salvou a gente de tomar uma goleada, porque a verdade é que eu fui obrigado a ver, além da gente estar com um pé e meio fora de não se classificar, porque agora, além de ter que ganhar as 2 do Maccabi Haifa, que não vai ser nada fácil, o Maccabi Haifa é mais forte que a Salernitana, meu Deus! Além de ter que ganhar as 2 e fazer 6 pontos, num confronto contra o Paris em casa e contra o Benfica lá, um desses 2 a gente vai ter que ganhar no mínimo 9 pontos, no mínimo, e ainda vai ter que ter uma torcida aí para um deles tropeçarem, né? Então, praticamente, adeus a Liga dos Campeões.
né? E isso é vergonhoso. O problema não é cair na fase de grupos. O problema é o cara falar que o time jogou bem 20 minutos e o futebol, o jogo de futebol não tem 20 minutos. Nunca teve. Esse cara é um asno que tá aí. Mas o presidente, como a gente fala na Itália, o peixe fede da cabeça. O culpado disso é o senhor Andrea Agnelli. O culpado de tudo que vem acontecendo nos últimos 3 anos é o senhor Andrea Agnelli. O presidente que, repito, não foi ele que construiu o Estádio da Juventus. Me provem que foi ele. Me provem que foi ele. Né? Acabar com essa falácia, com essa mentira. E fico enaltecendo um cara que leva um sobrenome pesado. Pesado. Né? No centenário da própria família, né? Que comanda a Juventus aí. Eu falei do Milik, que eu gostei dele, gostei do Perin. Mas hoje, meus amigos, particularmente, a minha opinião, particularmente, esse time precisa de vergonha na cara, hombridade, homem, culhão. E um jogador que eu já tinha feito as pazes, já tinha pago, pelo menos comigo, limpado a barra quando a Itália ganhou a Euro, aqui no Finestra a gente também fala da Nazionale Italiana di Calcio, que é o senhor Bonucci. Hoje, o Bonucci me representou pra caralho. Porque eu não sei se vocês viram quando acabou o jogo, a vaia que a Curva Sul fez, e foi pouco para os jogadores que foram lá. Ao contrário desse americano vagabundo do McCain, que deu as costas para a torcida e não foi lá na curva. Ao contrário, saiu dando risada. Saiu dando risada, o filho da puta do americano. O Bonucci foi lá. Reparem, tava com lágrima no olho. Quanto tempo que eu não vejo isso? Um jogador com lágrima no olho. Triste, em poucas palavras. E aí depois ele completa falando no final que está muito preocupado e que o time faz fatiga, ou seja, que o time cansa para fazer qualquer tipo de ação. Mais uma vez um time sem alma. Ideia de jogo zero. Zero. Zero ideia de jogo do senhor Massimiliano Allegri. Eu não aceito, porque eu sempre o defendi e sempre fui a favor do tempo ao tempo. Mas o tempo ao tempo você faz o seguinte, os 5 primeiros jogos, quando chega um treinador, quando chega no 5º, no 6º jogo, você vê uma evolução de jogo. Ah, perdeu as 5 primeiras, beleza. Mas a diferença do primeiro e o 5º jogo, você começa a ver o quê? Que aqui no 4º, no 5º, o time criou, o time chegou. Evolução. Qual é a identidade? Qual é a ideia de jogo desse time, desse asno? Qual é a ideia? Que disse, além de, entre outras coisas, na coletiva pós-jogo, que não se sente preocupado ou pressionado. Óbvio, ele é amigo do presidente. Ele é amigo do presidente. Então, resumindo a ópera, nós estamos na merda. Porque o treinador, que é um ex-treinador em atividade, que é pior, mas 1000 vezes pior que aquele nojento do Sarri, porque o Sarri foi boicotado, inclusive pelo presidente. Vocês sabiam que quando a gente ganhou da Inter lá em Milão, do Antônio Conte, 2-1, gols do Dybala e do Ronaldo, vocês sabiam que ordens de cima, que o time não podia se expor tanto e não podia jogar daquela maneira, que tinha que defender o estilo Allegri de jogar, se defender para chegar no Scudetto. Vocês sabiam disso? Pois é. O Sarri foi boicotado lá. A parte que não devia nunca ter vindo na Juventus. E eu não estou defendendo o Sarri, atenção. Eu estou falando que a mesma eficácia para mandar embora o Sarri e para mandar embora o Pirlo, tinha que ter essa atitude agora com o presidente Agnelli. Eu só acho não, eu só tenho certeza disso. E ver o Bonucci, que vai às lágrimas, porque a gente foi humilhado, se não no placar, mas no jogo. O Benfica tocou, fez tic-tac na nossa cara, a gente fez isso aí. Na nossa cara a gente fez isso. Eles fizeram isso. Tô até trocando as palavras aqui.
né? Na nossa cara, o Benfica veio lá e papo, o Benfica vinha de 11 vitórias em 11 jogos, mas a gente não é um time inferior a eles no papel. O João Mário, que fez o gol de pênalti na Inter, era um jogador medíocre. Encontrou o melhor futebol dele no Benfica. Então isso mostra o quê? Que o treinador faz diferença e faz o time jogar. Eu vi um rapaz comentar hoje na internet, lá na Itália, mas o Alegre tem pouca culpa, porque quem joga são jogadores. Não tem culpa se o Moise quem perdeu o gol, que a bola tocou na trave, o Bremer perdeu o gol. Cara, ninguém aqui está falando de resultado de vitória ou derrota, mas de um jeito de jogar. Ou melhor, nesse caso, de não jogar. Esse é o maior problema desse time da Juventus. Ao que interessa agora, difícil, quase impossível classificação. Eu nunca duvido da Juventus, que fique claro. Se a Juventus magari conseguir uma classificação heróica, vou ficar feliz pra cacete. Mas essa camisa listrada é digna disso. Mas esse momento não me parece nada favorável para essas vitórias históricas do nosso time. É uma equipe, como eu falei no último vídeo, pior da do Deoneri, pior da do Ranieri, mas muito pior. O Amauri corria, jogador que é brasileiro naturalizado, lembram do Amauri? Ele corria. O Iaquinta corria. E o McKennie dá risada no fim do jogo. Não é só o treinador que tem que ter vergonha na cara. Esse cara não pode mais vestir a camisa do Juventus. Esse americano que vá pra puta que pariu. Esse cara não pode vestir a camisa do Juventus. Ele se comportou pior do que outros que passaram por lá que não estavam nem aí com a camisa. Outra coisa importante, Tifoso, é muito difícil para alguns acreditar. Isso aqui que eu vou falar é importante, hein? Ouçam com muita atenção porque é importante. Eu até demorei para fazer o vídeo por causa disso, porque a gente conversa com nossos amigos ali. Estava até ouvindo um amigo meu que é da Rádio Bianconeira e conversando com mais dois amigos que são torcedores ali pelo WhatsApp. Na Itália, evidentemente. E a gente chegou no consenso de que, embora seja, entre aspas, impossível o Alegre ser mandado embora, porque a Juventus historicamente não faz isso, só fez isso com o Ferrara, né? Historicamente também a Juventus nunca fez um mercado em janeiro, e muito menos gastar o que gastou financeiramente falando, óbvio, o que gastou com o Vlahovic em janeiro passado. Foi a primeira vez na história que ela fez um mercado daqueles em janeiro. Então não vai me surpreender se o Alegre, domingo, depois do jogo com o Monza, mesmo se enfiar 5-0 no Monza, ou se empatar ou se perder, não vai me surpreender se ele for demitido Domenica. Não vai me surpreender. Eu não acho impossível. Eu estou dando uma opinião pessoal. Chama-se feeling. Isso aqui não é uma informação. Vamos separar as coisas. É uma opinião pessoal. Que não vai me surpreender se depois da partida contra o Monza, independente do resultado, mesmo que ganhar de 10-0 do Monza, que ele será demitido. Isso é feeling. É uma impressão que eu tenho. Porque o clima não está pesado. O clima está pesadíssimo pro lado do seu Alegre. Pesadíssimo. E cadê o presidente? Cadê o Agnelli? Que nem para se pronunciar com as palavras do presidente da FIGT, o Gravina, sobre o VAR no último jogo, onde disse que o VAR e os árbitros não erraram, mas foi um grande erro o que aconteceu, mas eles não têm culpa. Cadê o Agnelli? Cadê o Agnelli? Né? Cadê o Agnelli? Cadê o Agnelli? Agnelli! Filho de putana! Eu engasguei. Tive que cortar o vídeo porque eu engasguei. Scusate, ragazzi. Bom. O que eu vou falar para vocês? Vamos
vamos tentar a Europa League. Quem sabe a gente ganha esse título, se trocar de técnico, óbvio, porque com a Allegri não vai ganhar nem a Europa League. Quem sabe, com a chegada de um novo treinador, alguns jogadores que estão desacreditados. Você imagina o Bremer, que acabou de chegar, cheio de motivação, né? Cheio de motivação. Como é que fica nessa situação? Cai, né? Cai a motivação, cai o empenho. Aliás, tem uma cena curiosa, eu não quero julgar, porque ainda mais em tempos de fake news, mas eu vi esse vídeo, mas isso não significa que aconteceu isso lá na beira do campo. Quando o Milik sai para a entrada do Moisiquinho, o Di Maria e o Milik ficam meio assim, tipo, mas não estou entendendo essa alteração. Como quem diz que é segurar o 2-1. A verdade, Tifoso, é que o Allegri e os jogadores não estão falando a mesma língua. Como eu disse no início do vídeo, o Danilo, desculpa, estou confundindo muito o Alexandre com o Danilo. O Danilo e o Allegri tinham opiniões diferentes sobre a partida de hoje. E reparem na expressão do Danilo ontem na conferência estampa, né, ao falar da partida de hoje, como ele encarava como uma decisão. É isso, ragazzi. Desculpe aí por ter me exaltado, né? Esqueci não, deixei para o final para falar que a gente é do fã-clube oficial da Juventus aqui em São Paulo, né? Que é pro Brasil inteiro. Qualquer um pode ser sócio, né? Entre em contato conosco no direct do Instagram, JOFC São Paulo do Brasil, tudo junto. E ali a gente tira as dúvidas do que você precisa para se associar, independente se você está em São Paulo ou não, para fazer parte da nossa família bianconeira, tifoseria bianconeira no Brasil. Pelo menos a gente, entre nós, não tem crise, ao contrário do título do vídeo aí, que estamos numa crise sem precedente. Sinceramente, eu vivi para ver o Benfica, que é um time grande em Portugal, que é um time que tem história, mas é uma história que ficou no passado, tipo o Ajax da Holanda. Mas não imaginava, nesses tempos novos, o Benfica vir na nossa casa e não esperava. E o Allegri conseguiu isso, assim como conseguiu as 2 primeiras derrotas na história da Champions, da Juventus, seguidas, no início, numa partenza de campanha de Liga dos Campeões. Né? Vergonha é elogiar. Se falar que o que ele faz hoje na Juventus é uma vergonha, a gente está elogiando esse cidadão que falou que a partida, repito, a se vencer era essa contra o Benfica em casa e não contra o Paris Saint-Germain. Ci vediamo ragazzi, sempre força Juve fino alla fine. Talvez eu faça um vídeo antes da partida de domingo contra o Monza, né? Só falta a gente perder pro Monza. Talvez eu faça um vídeo para falar um pouco do absurdo, não sei se vale a pena, das declarações do presidente Gravina em relação ao VAR, porque saiu um vídeo de um gol do Candreva, um vídeo por detrás do gol do Perin, onde o Candreva faz o gol com a mão, para você ver como estão os bastidores da Juventus. A Salernitana faz um gol de mão em Turim e o Agnelli. Ci vediamo ragazzi, sempre força Juve, dá um like no vídeo e obrigado aos novos inscritos. Fiquem ligados que durante a Copa a gente vai sortear uma camisa oficial da Juventus.